como converter colunas para datas, utilizar essas funções, né, de cálculos mínimo e máximo, fazer operações com elas, utilizar uma coluna de data como índice, filtrar a partir de datas aqui, filtrar as datas e também plotar gráficos tendo uma coluna data como índice. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial e discussões sobre as tecnologias e os seus impactos na sociedade. Esse é mais um vídeo da linha editorial Dica de Pandas, em que eu tento de forma rápida dar dicas para você que utiliza o pacote Pandas para manipular dados, para extrair informações dos dados que você costuma trabalhar. E nesse vídeo eu escolhi responder o comentário do Jonathan. Tem 2 anos que ele mandou, mas antes tarde do que nunca. Inclusive, se você costuma mandar comentários aqui no canal, não desista que eventualmente a gente pode responder sim. Claro, são muitos comentários, mas de tempos em tempos a gente tenta, dar uma lida mais aprofundada, encontrar dúvidas interessantes que possam virar conteúdo aqui no canal. Então tenha fé e continue comentando aqui nos nossos vídeos. O Jonathan diz assim: olá, você tem vídeo ensinando a trabalhar com datas? Eu tenho um exercício para fazer onde terei que plotar um gráfico com datas, mas como trabalhar as datas em strings? E eu tenho certeza que essa dúvida do Jonathan pode ser também de várias pessoas, porque eu mesma já precisei lidar com datas no Pandas diversas vezes, quando eu me deparei ali com um conjunto de dados, que tem uma coluna desse tipo. E é mais fácil do que parece, e não, a gente não precisa trabalhar com as datas no formato de strings. É justamente essa a questão. Aqui a gente vai aprender como que a gente pode converter as datas para o tipo datas adequado no Pandas. Para colocar isso em prática, eu escolhi esse conjunto de dados que eu encontrei no Kaggle. Se você não conhece o Kaggle, tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre ele. Já utilizei ele em outros vídeos. O Kaggle é uma plataforma onde você encontra competições, conjuntos de dados, códigos de outras pessoas, inclusive uma grande comunidade em torno de ciência de dados e aprendizado de máquina. E esse conjunto de dados específico, como o nome dele aqui diz, ele trata de vídeos do YouTube que estão em tendência e atualizado diariamente. Achei bem interessante, por isso resolvi dar uma olhada aqui. Como curiosidade também, se você nunca usou o Kaggle, aqui dentro do Kaggle a gente consegue criar um notebook. Então, normalmente eu uso aqui o Google Colab, que é também um ambiente em que eu consigo ter um notebook online, e o Kaggle também tem um ambiente similar aqui dentro. Então eu vou rodar esse código aqui. Toda vez que você criar um notebook aqui no Kaggle, provavelmente você vai se deparar com um código como esse, em que ele já importa 2 pacotes básicos aqui, o NumPy e o Pandas. Aqui, como a gente pode ver, existem dados de vários países e eu vou escolher os dados do Brasil, que estão nesse conjunto de dados aqui específico. Para isso, eu pego aqui o caminho desse arquivo. Então, eu vou chamar aqui de BR YouTube Data Frame e vou abrir esse conjunto de dados usando o que a gente já está cansado de saber, que é o read CSV do Pandas. Uma vez que o data frame foi lido pelo Pandas, a gente pode visualizar esse data frame. Então aqui estão as colunas, a gente tem o ID do vídeo, título, a data em que ele foi publicado, o ID do canal, o título. Enfim, aqui temos outras colunas, contabilidade de visualizações, likes, dislikes, comentários. Beleza. Interessante a gente utilizar aqui o método info do Pandas para a gente poder verificar o tipo do dado. Então, veja que a maior parte dos dados aqui está como string, os dados que são numéricos, ele colocou aqui como inteiro. A gente tem 2 dados aqui que são booleanos, então verdadeiro ou falso, e o resto é string. E a gente tem 2 colunas de datas, a princípio, que é o published at e o trending date, que a gente quer trabalhar como se fossem datas e não como se fossem strings. Primeira coisa de observar que é interessante aqui, mesmo que essas colunas sejam datas, alguns tipos de operações a gente consegue fazer com ela. Como assim? Já explico. Se a gente selecionar essa coluna, que é o trending date, a gente consegue, por exemplo, pedir o mínimo dessa coluna e o máximo dessa mesma coluna. Como que ele está pegando mínimo e máximo se não são números? Ele está tratando como string, mas, por exemplo, se a gente tivesse strings com palavras, a gente até tem aqui, deixa eu ver. Vou pegar uma outra coluna de texto para a gente observar o que ele faz. Aqui, Channel Title. Se a gente passa uma coluna
de texto para ele extrai o mínimo, é como se ele colocasse tudo em ordem alfabética, pegasse o primeiro, esse é o mínimo, e o último é o máximo. Então, a gente pode fazer da mesma forma aqui o máximo. Então, como é esperado, esse cara começa com a letra A. E aqui não termina com a letra Z, mas é porque tem um emoji. Então, ele ordenou o emoji lá para o final. Interessante observar isso. Mas, como são strings, a gente, por exemplo, não consegue fazer operações. Então, se a gente quiser, por exemplo, calcular o número de dias entre a maior data, né, a mais recente, e a data mais antiga, fazendo isso aqui, ó, maior menos menor, a gente não vai conseguir. Ele vai dizer que não dá para fazer isso com strings. Ah, você consegue... a gente conseguiria converter cada uma dessas strings e depois fazer essa operação? Conseguiria, mas o que a gente quer fazer de fato é indicar aqui no Pandas que essa coluna é uma coluna do tipo data. Então, a gente vai atribuir a essa coluna uma nova versão dela, que é a seguinte. Ela vai ser ela mesma convertida porque a gente chama de datetime. Inclusive, esse método eu abri aqui, ó, que ele fala pra gente que a gente converte, a gente consegue com ele converter um array, ou uma série, ou um data frame, ou um dicionário no Pandas para o tipo datetime, objeto datetime. Então, aqui, pd.toDateTime, e a gente passa essa mesma coluna. Então, eu quero que a coluna trending date passe a ser ela mesma convertida para o tipo dado. E a gente pode fazer a mesma coisa com a coluna published at, porque ela também é uma coluna de data. Então, pronto, agora sim. Veja, se a gente só visualizar o data frame, não vai ter mudado nada aparentemente. Mas, se a gente verificar as informações, né, a gente vai ver que a coluna published at e a coluna trending date estão no tipo datetime. E agora, veja, uma das coisas que já vai mudar é que a gente vai conseguir executar essa operação. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Vamos rodar só aqui o máximo primeiro para a gente ver. Então, a gente vê que ele vai retornar a mesma data, que é 18 de outubro de 2023, que é inclusive o dia que eu estou gravando, mas veja que aqui tem um tipo de dado diferente. Então, ele colocou aqui como um timestamp. E antes, se você se lembrar, ó, ele estava como string. Como que eu sei que é uma string? Por causa dessas aspas aqui, tá vendo? Agora mudou. E por causa disso, se eu rodar essa mesma linha, fazendo essa operação entre a data mais recente e a mais antiga, a gente vai ter como resultado um time delta, um delta T, um delta de tempo de 1162 dias. Então, olha que legal, agora a gente já consegue fazer operações com esse tipo data. Uma outra coisa que a gente também consegue fazer agora, que é bem legal, é fazer um gráfico, um histograma de datas. Então, verificar a quantidade a frequência para cada data. E aí observa que é muito parecido a quantidade de vídeos que ele pega por dia aqui. Uma outra coisa que é legal também é assim, a gente consegue filtrar. Como assim filtrar, né? A gente consegue fazer uma seleção aqui no nosso data frame. Inclusive, eu já fiz vídeos sobre formas de selecionar no Pandas. E a gente pode, por exemplo, eu quero selecionar todo mundo que está em 2023. Então, eu quero, por exemplo, que o ano seja maior que 2022. Mas, uma coisa que é legal, a gente consegue fazer assim, ó, brtrendingdate.dt.year. Isso é legal. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o ano só, para cada linha, vai comparar com 2022 e vai plotar. E tem um colchete a mais aqui. E no caso, eu quero plotar só a trending date, né? Então, aqui, ó, passou só a ser 2023. Uma outra coisa que a gente consegue fazer, ó, é um plot de uma linha no Pandas. E por que eu tô fazendo gráficos, né? Porque foi uma das coisas que o Jonathan, lá na pergunta dele, mencionou, que ele queria fazer gráficos e como ele poderia fazer se as datas eram strings. E aí a resposta é, a gente não usa as datas como strings, a gente usa elas como datas e isso facilita aqui o nosso trabalho. Então, a gente pode passar aqui, ó, pega o dataframe.plot.line, eu vou fazer um gráfico de linha, e aí eu vou passar no eixo X a data, e no eixo Y, eu posso passar alguma dessas colunas que são numéricas. Então, por exemplo, quantidade de visualizações.
Aí tá aqui. Aí da mesma forma a gente consegue fazer um filtro aqui. A gente pode filtrar esse cara, trending date, né? A data de trending. Aí aquele esquema dt.ano maior do que 2022, por exemplo. Ou não, vamos mudar, vamos botar menor do que 2021. Então a gente está calculando aqui, plotando um gráfico com as contagens de visualizações para os vídeos que estão nesse conjunto de dados antes de 2021. Uma outra coisa que é legal, que eu acho que é interessante, que a gente consegue fazer, é utilizar a coluna data, que pode ser, por exemplo, ao invés da trending date, a gente pode utilizar a published at, como o índice do nosso data frame. Então a gente faz bryoutube.def.setIndex. E eu passo a coluna que eu quero que seja o índice, eu quero que seja published at. E eu tenho que passar aqui um inPlace true, para que ele altere de fato o data frame e não crie uma cópia do data frame com aquele índice. Então agora a gente tem esse cara como o índice. E aí a partir disso, a gente consegue, por exemplo, pedir para ele plotar gráficos de linha para todas as colunas numéricas. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a coluna índice, que é a nossa coluna published at, e vai cruzar com todas as colunas que são numéricas do nosso data frame. E aí, para melhorar esse tamanho, a gente consegue botar um parâmetro aqui, ó, fix size. Vamos passar, nem sei, a gente quer que seja maior na vertical do que na horizontal. Acho que seria isso. Pronto, aumentou de fato. Então, a gente conseguiu aprender bastante coisa. Como converter colunas para datas, utilizar essas funções, né, de cálculos mínimo e máximo, fazer operações com elas, utilizar uma coluna de data como índice, filtrar a partir de datas aqui, filtrar as datas e também plotar gráficos tendo uma coluna data como índice. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixe um comentário aqui utilizando a hashtag Dica de Pandas. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.